Boa noite, professor. Eu sou o Eduardo. Eu vou estar gravando aqui um pouco sobre a parte da programação do setup do nosso projeto. A gente escolheu um projeto aí de afastamento de pássaros, né, por meio de IoT com o drone e o desenvolvimento do circuito. Que eu vou estar mostrando a programação em C++, que é através da ideia do Arduino. Aqui inicialmente a gente tem setup, inicialização, a gente tem as bibliotecas de trabalho, e o ping é a biblioteca de sensor de distâncias, que retorna a nossa distância em centímetros, isso variando um tempo, acho que mais ou menos 500 milissegundos para cálculo de distância. Biblioteca software serial, para poder fazer os módulos de comunicação, uma vez que o Arduino Uno ele contempla apenas uma entrada já de construção dele, RxTX. Nesse caso a gente usa software serial para poder fazer diversas comunicações. Temos a DF Robot Player, que é a biblioteca do módulo MP3, que tem as opções de play, pause, entre outras. Tony Player H é uma biblioteca alternativa à já pré-existente do Arduino, que ela tem uma biblioteca do buzzer, só que como citado no relatório, a biblioteca comum do buzzer acabou trazendo problemas ao nosso projeto. Os pinos 3 e 11 são utilizados como PWM para modular a frequência do buzzer, e isso faz com que tenha algumas variações nesses pinos. Então o que acontece foi que quando a gente foi rodar o projeto, não rodou em função disso também em certa etapa do projeto. Foi arrumado, fizemos essa biblioteca específica e agora ocorre normal. Temos aqui a definição de comunicação, os pinos para comunicação com o aplicativo Table, citado no relatório também, pinos 2 e 3 com RX3X, comunicação com Bluetooth BLE 4.0. Esse Bluetooth ele não necessita do resistor de tensão no pino de entrada de alimentação dele, assim como outros módulos necessitam. Esse já é alterado como característica de construção dele mesmo, e que dá mais praticidade ao projeto. Temos aqui a definição do pino RxTX, comunicação RxTX com o módulo MP3. Aqui temos definição da comunicação da biblioteca do buzzer. Só um adendo, a comunicação RxTX ela acontece de modo serial, né? Então no caso ele está configurado como 8 bits, um stop bit e paridade, de 1 de paridade. Definições de pinos, definições comuns na programação, saídas 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, níveis de bateria até do 4 ao 6, nível alto, nível médio e nível baixo. Trigger pin é o trigger emissor do sensor ultrassônico, ele emite um sinal e dependendo do tempo de resposta ele faz o cálculo da distância, que no caso seria com base nos 500 milissegundos. Aquela biblioteca especificamente, podemos ter outras. Temos as definições de buzzer pin, que é o pino que sai o áudio do buzzer, ou seja, onde emite um som de frequência. Aqui caso queira definir distância máxima, apenas um adendo, mas não utilizado no projeto. Aqui definições para conversação com o módulo Bluetooth, com especificamente o aplicativo Double. Aqui nós instanciamos os objetos do sensor ultrassônico, definindo o pino RxTX, e aqui a gente instancia o objeto Player MP3 da classe DFRobot e DFPlayerMin, e aqui sensor ultrassônico da classe NewPin, que seria da biblioteca. Declarações de variáveis que vamos usar ao decorrer da programação. E aqui a gente inicia o nosso Void Setup, as configurações. Primeiro aqui, essa parte de comunicação serial, que seria RxTX com os pinos que a gente selecionou lá em cima. Então todos na software serial de 9600, para rodar também nesse monitor serial do Arduino, para a gente poder avaliar como que está a programação. Não é caráter de uso
projeto, mas faz diferença para a gente avaliar como que a gente está desenvolvendo o nosso código. Aqui temos da biblioteca Dable para iniciar, do player MP3, da serial comum do Arduino, e aqui é a serial do MP3 para receber o menu dele, para fazer a conversa com o Arduino. A comunicação entre o Arduino e o módulo ocorre nessa serial. Essas outras ocorrem somente no envio e no recebimento. Temos aqui a primeira característica, que é a inicialização do módulo. A gente faz a verificação se está inicializado o módulo e se há um cartão SD nele. Se não tiver, a gente para o programa nessa parte, ele fica travado aqui até que o contrário seja verdadeiro. Então, caso tenha algum mau contato ou alguma desconexão no circuito ou sem cartão micro SD, ele trava aqui e envia a seguinte mensagem: não inicializado. Isso para caráter de avaliação do projeto no computador, não o projeto em si, porque ele não faz essa comunicação serial com o celular, apesar dele poder receber outras entradas. Definições iniciais, aqui é setup do próprio módulo, são configurações requeridas pelo módulo para funcionamento, equalização, volume máximo de 30 e o set time útil, o tempo de resposta. Aqui nós temos o print do número de arquivos disponível no cartão e mensagem de definição correta da inicialização do módulo. Isso é só para caráter de avaliação da programação mesmo. Até aqui, então ele já começa a tocar o primeiro player, que é quando ele inicia a música no circuito já. Definimos nossas saídas. E antes de implementar aqui a explicação da função principal, que é bem simplista, que é isso aqui, por trás dela a gente tem diversas funções que fazem ela ser simples, para que não fique um código extenso e também a gente conseguisse testar conforme a gente fosse fazendo. Então, por exemplo, eu fazia uma função, eu não precisaria necessariamente usar essa função para testar o meu código inteiro. Eu podia deixar tudo isso daqui limpo, fazer aqui soma tal e me dar uma resposta, mesmo com as minhas funções. Então, o que acontece? A gente tem a estrutura mais abaixo do programa. Logo mais a gente volta no loop principal. Temos as funções. Aqui a primeira função é o comando Bluetooth, BL 4.0. Void Bluetooth, daí ele recebe a conectividade com o módulo Bluetooth e recebe qual que é o caractere de modo char enviado pelo painel de controle via aplicativo Double. Pode ser B, então ele parte para outra leitura de bateria, para uma leitura de bateria, que é uma outra função. Caso ele receba B, ele para a música. Caso receba C, ele continua a música. Caso receba N, ele pula para a próxima faixa de música. Nós temos dois adicionais opcionais aqui, que são a característica de volume. Enviado V maiúsculo ele aumenta e V minúsculo ele diminui. E se não, ele fica gerando um código de conversação para dizer que está comunicando com o modo Bluetooth, de enviar um comando ao controlador. Esse aqui não faz diferença no projeto, mas para caráter de avaliação do código ele faz, porque podemos monitorar pelo monitor serial da IDE do Arduino. Função de leitura de bateria, que quando eu aperto e envio o meu B como caractere pelo celular, ele faz essa função leitura de bateria. Então ele vem para esta função, leitura de bateria. Aqui nós definimos os níveis, né? A gente mapeia a entrada analógica da bateria para ver quanto de carga está, e a gente define os níveis. Entre 65 e 100 é um nível alto, 35 e 65 é um nível médio, entre 1 e 35 volts é um nível baixo, entre 1 e 35%. Aqui a gente faz o map, que ele converte aqui a entrada de
0 a 1023, que é a entrada possível do Arduino, a 0 a 100%. Lembrando que o Arduino ele aceita apenas até 5 volts nas entradas analógicas. Então esse 0 a 1023 ele varia entre 0 e 5 volts. A gente teve que fazer, como a gente alimenta o circuito com mais de 5 volts, a gente fez um divisor de tensão e a gente pegou como referência o valor do divisor de tensão, que ele é proporcional à leitura da bateria. Assim como a entrada diminui ou aumenta, ele também diminui ou aumenta. E aqui a gente tem uma leitura entre 1 e 0 volts, que varia 0,33, 0,43, ele dá um alerta piscando o LED. Para o caráter do protótipo, a gente fez esse teste. Todos os princípios da leitura de bateria funcionaram normalmente. E apenas no teste definitivo a gente só vai conseguir uma leitura, né? Porque ele demora um certo tempo razoável para ter um desgaste da carga da bateria. Então a gente ia ter um vídeo muito longo para conseguir avaliar isso, mas tudo comprovado no vídeo de modelagem. Aqui nós temos uma função bateria quase sem carga, que ele faz essa leitura aqui. É a função de piscar o LED vermelho quando estiver entre 0 e 1 volts. Quando ele estiver entre 0 e 1 volts, ele chama essa função alerta, e aqui nós definimos se o estado é 0 ou é 1 e quanto tempo. A função respectiva dessa carga é essa aqui, desse alerta é esse aqui, aliás. E aqui a gente tem uma função do sensor ultrassônico, que o nome é espantalho, já para gerar o afugentamento das aves quando chega próximo do drone. Ou seja, aqui está definido 40 centímetros, então a gente pode ter 40 centímetros até o drone. Ele vai começar a soar um alarme do buzzer, que é esse som buzzer aqui. Primeiramente ele vai aumentar o volume no máximo. Ele incrementa o volume até que chegue ao volume máximo e toca o buzzer com uma frequência de 2 kHz. É um som que não agride o animal, mas também espanta ele rapidamente. Então faz com que mantenha a integridade do drone e do animal, sem qualquer tipo de agressão. Essa função som buzzer, ele chama esta outra função, que é de tocar o buzzer, aliás, que foi com a biblioteca implementada por dificuldade da leitura dos pinos com a outra biblioteca natural do Arduino mesmo. Aqui a gente tem um recebimento e aqui a gente usa a função milhas para que não haja delay. Pode notar que no nosso programa quase não há utilização de delays, porque como a gente está tendo a comunicação de vários módulos, isso interrompe de forma agressiva, vamos dizer assim, a lógica de programação. Porque quando ele está na função delay, ele trava todo o código, para por aquele tempo de delay de fazer qualquer execução e retorna para onde ele parou ali. E isso acaba gerando uns conflitos de dados, perda na leitura de dados, e faz com que a gente não tenha uma assertividade exata no código como é para ele ocorrer. Então a gente implementou mais o mealy para que não ocorresse isso. O mealy ele gera um contador desde o início do código até o final. Então quando ele chega na leitura do mealy, ele não para de executar. Ele para aquela determinada ação que você pediu para dar uma parada e continua o restante executando, recebendo sinal, fazendo comunicação, entre outros. E agora retornando aqui ao void loop, que é a função principal, ou seja, o main, que comanda o restante. A gente tem a implementação aqui do nome do projeto, que seria o drone chamado Roosevelt, também explicado em relatório o porquê do nome. Aqui a gente usa um delay, que é uma parte que não tem um caráter de interrupção. Definimos todas as entradas como baixas, porque se tiver alguma leitura anterior, a gente não vai querer receber essa anterior ou manter ela, a gente finaliza tudo para daí iniciar uma nova. Recebemos a distância do sensor
E aqui a gente implementa as funções. Somente essas duas funções fazem todo o encargo do trabalho da programação. Então é bem estruturado o programa que a gente fez, pensando em ser ágil e de fácil manutenção, porque se eu quiser trocar uma função aqui, eu posso mudar o programa diversas vezes, com diversas alterações, de forma bem interessante, trabalhando dessa maneira estruturada e organizada. Este Table Listing, o que aconteceu? A gente teve muitos problemas em fazer a conversação dos módulos, fazer eles comunicarem, né? Porque, por exemplo, eles estavam lendo, por exemplo, o módulo MP3, o módulo Bluetooth e a comunicação do Arduino tudo ao mesmo tempo. E isso fazia ter conflito de dados, não carregava nenhum em outro e travava tudo. A gente implementou esse Table.listing, que da tradução livre, listing é ouça, né? Então ele para a comunicação com o módulo MP3 e com o módulo os módulos e dá atenção somente ao módulo Bluetooth nesse momento do código. A partir daqui ele já começa uma nova comunicação com todos os outros componentes. Só que isso dá uma grande diferença, porque nesse momento ele para a leitura de todos o restante, faz a leitura do módulo Bluetooth. A partir do módulo Bluetooth, a gente já tem a implementação de todo o restante do código, chamando outras funções, como leitura de bateria, e a continuação da chamada de funções. Então, não interrompe a comunicação, faz com que seja harmônica o desenvolvimento e a implementação do código. E é isso, professor. A gente tentou fazer um negócio bem caprichado, com exatidão e assertividade. A gente ocorreu alguns erros aí na parte da programação, a gente acabou testando na última tentativa, a gente ficou sabendo que os componentes estavam queimados não, com defeito. A gente corrigiu o defeito, mas daí surgiram outros e a gente descobriu que era defeito no próprio componente. Então, por isso que a gente sofreu algumas alterações que mudaram bastante o código, mas em geral é isso. Eu vou estar enviando o código para avaliação também, e qualquer coisa pode tirar qualquer dúvida com a gente. Muito obrigado pela oportunidade aí, e até mais, professor.